Meus amigos, então vamos para mais um vídeo, para mais uma etapa da nossa conversa acerca da sociedade simples. E aqui três temas essenciais serão conversados nesse estágio. A administração da sociedade, os efeitos frente a terceiros e também a chamada teoria ultra vires. Falando especificamente no que diz respeito à administração da sociedade, e agora até uma gravação com mais parcimônia, porque isso não chegamos a conversar durante as nossas aulas, temos que ter o entendimento de que a pessoa jurídica, em realidade, ela não existe. Trata-se de uma abstração, de uma figura jurídica que manifesta sua vontade, obviamente, por meio de pessoas. E especialmente na relação com terceiros, existe um sujeito ou mais sujeitos que são pessoas naturais, que fazem a sociedade jurídica, a pessoa jurídica presente. E essa figura é chamada do administrador. Então existe a figura dos sócios, que tem as responsabilidades e os deveres patrimoniais, e por sua vez tem um outro sujeito que representa a sociedade. Veja o termo, representa a sociedade, que aqui necessariamente é uma pessoa natural, que é chamado de administrador. Então a pessoa que vai assinar o cheque, que vai assinar o contrato, que vai demitir, que vai fazer parcerias com terceiros, é a figura do administrador que pratica os chamados atos de gestão, que são atos necessários para a atividade negocial. Obrigatoriamente a sociedade tem que ter um administrador. A sociedade tem o seu contrato social, e o contrato social dispõe quem que será o administrador. Pode ser um sócio ou pode ser um não sócio. Sócio ou não sócio no contrato social. E pode ser mais de um. Pode também o contrato social fazer menção de que o administrador será nomeado num ato separado. Ou seja, o contrato social é levado a registro no cartório e posteriormente, ou num outro momento, os sócios, numa assembleia, decidem nomear um terceiro ou uma outra pessoa natural, sócia ou não sócia, como administrador. E esse documento necessariamente será averbado junto com o registro do contrato social para que todos tenham conhecimento de quem é o sócio da sociedade. Então veja que eu tenho algumas possibilidades. Administrador nomeado em contrato social ou em ato separado, podendo ser um sócio ou podendo não ser um sócio. Quando se trata de ato separado, posteriormente ao contrato social, tem que ser averbado à margem, a expressão que nós utilizamos, junto ao contrato social, e enquanto não é feita essa averbação desse documento, o administrador ele responde pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, pessoalmente de maneira solidária à sociedade. Esse administrador ele não pode estar impedido à prática da administração. Então, lá em Empresarial 1, nós fizemos atividades sobre a figura do exercício de empresa, do impedimento ao exercício de empresa. Existiam certas pessoas que não podiam exercer a administração. Uma hipótese que vocês têm que saber é o que está descrito lá no artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil. Dê um pause nesse vídeo e vejam o 1011, parágrafo 1º, que traz algumas hipóteses, inclusive ao cometimento de crimes, que impedem, durante os efeitos da pena, portanto, que esse sujeito seja administrador. Outras restrições, servidor público federal, militar da ativa, não podem ser administradores de sociedades, inclusive de sociedades simples, de natureza simples. Esse contrato social, ele pode dividir os poderes de administração entre diferentes pessoas. Por exemplo, a parte de publicidade, contratos de marketing vai ser realizado só pelo administrador, que é o fulano. O sujeito que cuida de recursos humanos, contratação e demissão de pessoal é outro sujeito. No que diz respeito a contratos com bancos, contratos em geral e todas as demais matérias, um terceiro sujeito. Então o contrato social, e aqui um contrato social mais elaborado, tem essas características de definir quais são os poderes de gestão
e quais administradores podem praticar quais atos de gestão. Pode ser concentrado, pode ser concorrente, 2 ou mais gestores ou administradores poderem praticar os mesmos atos. Mas na omissão, assim, o contrato social é interessante que tenha isso, e na omissão do contrato social, todos os administradores podem praticar todos os atos de gestão. A própria legislação traz exceção. Por exemplo, e eu já mencionei antes, a venda de imóveis da pessoa jurídica depende da anuência dos sócios. Então, o contrato social pode trazer certas matérias que serão definidas necessariamente pelos sócios e não diretamente pelo administrador. Ok, então feita essa menção acerca dos poderes, nós temos que saber o seguinte: o sujeito que é administrador de uma sociedade, ele continuará lá como administrador até ser destituído. Então, retirado dessa função, e terá que ser nomeado um novo administrador. No entanto, tratando-se de sociedade simples, nós temos alguns empecilhos. Porque se lembre que nós temos aquela combinação: o administrador pode ser nomeado no contrato ou em ato separado. Pode ser sócio ou pode não ser sócio. Se se tratar de um administrador que seja sócio, ou seja, um dos sócios, e foi nomeado no contrato social, esse administrador ele não pode ser destituído de sua função. Então, nem que seja por vontade de todos os demais sócios, ele não pode ser destituído da função de administrador. A única hipótese aqui é quando há uma justa causa, por exemplo, má gestão, improbidade, alguma situação de falta grave, levado ao Poder Judiciário. Então, busca-se o Poder Judiciário para destituir o administrador sócio nomeado em contrato social. Caso contrário, não dá. Aí, quando se trata de sujeito não sócio nomeado no contrato social, ou quando o administrador é nomeado em ato separado, ele pode ser destituído a qualquer tempo, desde que nós tenhamos a maioria do capital social. Então, nós temos os sócios, que representam a maioria do capital social, e esses sócios que representam a maioria, e aqui eu falo de maioria absoluta no caso, eles decidem destituir esse sócio da sociedade. Se um sócio ele é destituído, ou melhor, se o administrador é destituído, ou se não existe nomeação do administrador, todos os sócios se transformam em administradores. Então, digamos que o contrato social é omisso, ou dizia que seria nomeado em separado, ou não foi nomeado, houve uma destituição e não houve a nomeação de outro. Quando isso acontece, todos os sócios se transformam em administradores. E se não existe limitação de poderes, e aqui não haverá no caso, todos terão poderes ao mesmo tempo de praticar atos de gestão. Nessa hipótese, que de certa forma é complicada, a decisão de um dos administradores pode ser impugnada pelos outros. Imagine o seguinte: decide-se lá fazer uma determinada linha de investimento, ou contrair um financiamento para aumentar os recursos. Nesse caso, um administrador toma essa decisão. Um outro administrador, ele pode levar aos sócios esse problema, dizendo: não concordo, isso vai contra os interesses da atividade da empresa. Aí, nesse sentido, os sócios, de novo, por maioria, tomam a decisão se mantém ou não mantém aquela posição do administrador. Então, pode ter os atos de gestão. Quando tem mais sócios, mais administradores, um pode impugnar o ato de gestão de outro, falando isso não é uma decisão correta, e daí, nesse caso, será levado para os sócios decidirem em uma assembleia. Tá? É interessante que o administrador ele tenha responsabilidade nos seus atos de gestão. Por exemplo, quando ele pratica um ato de gestão, como eu disse, contrai um financiamento bancário caríssimo, longuíssimo, e ele sabe, e veja que aqui há necessidade de demonstração desse intuito, ele sabe que é contrário à vontade da maioria dos sócios, mas mesmo assim ele pratica, esse administrador ele responde pessoalmente por prejuízos causados à sociedade. Da mesma forma, atos de má gestão no geral, ainda que não seja essa situação de agir contrariamente à maioria, mas atos de má gestão no geral,
fazer um investimento errado, mas que dependa de culpa do sujeito, aqui eu recordo o direito das obrigações, a necessidade de ter culpa do sujeito, ele agiu com negligência, imprudência, imperícia ou com dolo mesmo, com o intuito de prejudicar a sociedade, esse administrador ele pode ser então responsabilizado perante a sociedade. E se for mais de um administrador que tenha agido com má gestão, com culpa, ambos respondem solidariamente perante a sociedade. Mais interessante ainda, às vezes esse ato de má gestão trouxe prejuízo para terceiras pessoas, trouxe um dano ambiental, hipoteticamente. O administrador responde, a sociedade responde, então, solidariamente, inclusive, por prejuízos causados a terceiros. Lembrando que responsabilidade do administrador sempre depende de culpa, seja porque ele sabe que está agindo contra a maioria, ou porque a sua má gestão foi com negligência, imprudência e perícia, ou efetivamente dolo. Detalhe, só observação, para não ficar lacuna. Eu usei o exemplo que o administrador não pode vender bens da sociedade. Tá certo, tem proibição legal. Só que tem vezes que o objeto social da sociedade é vender bens. Sei lá, é uma administradora de imóveis, investimento, compra e recompra imóvel, alguma coisa assim. Daí quando é objeto da sociedade, o administrador pode fazer e não precisa do sócio. Tem essa ressalva, inclusive, na própria legislação. E para finalizar essa questão da administração, veja, o administrador ele não pode passar as suas funções para terceiros. Então, o administrador é pessoa natural nomeada no contrato social em ato separado, ele pratica os atos de gestão e ele não pode fazer com que outra pessoa exerça a administração em seu lugar. Na verdade, pode para situações específicas. Então, situações específicas como participar de uma audiência, como representar numa assembleia, como assinar um contrato, em que daí o administrador passa uma procuração, ou mais especificamente faz um contrato de mandato, que para que aquele ato, um terceiro, se faça representar a sociedade, uma pessoa do mandante que é o administrador. Tanto que esse terceiro se chama preposto. Esse terceiro se chama preposto, preposição. É uma das figuras comuns que nós temos no direito societário. Quanto à administração, é isso. Quaisquer dúvidas nós podemos conversar posteriormente. Agora o segundo tópico dos três diz respeito à relação da sociedade para com terceiros. Lembrando que a sociedade se obriga por meio dos atos dos administradores. Obriga-se por meio de atos de seus administradores. Porém, e a responsabilidade é da pessoa jurídica. Então, se faz um financiamento no banco, quem é o devedor é a pessoa jurídica, que tem autonomia obrigacional. No entanto, lembremos, existem sociedades, e a sociedade simples, que tem responsabilidade ilimitada. Porém, ainda que a obrigação seja da sociedade, na hipótese de faltar bens à sociedade, no caso de insolvência, os sócios responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas. No entanto, quando eu falo de responsabilidade ilimitada, eu estou falando de responsabilidade subsidiária. Então existe um benefício de ordem, que é primeiro cobra da pessoa jurídica e depois cobra dos sócios. E detalhe, a responsabilidade entre os sócios é limitada à sua participação no capital social. Ou seja, se eu tenho 25% da sociedade, 25% da dívida é minha. Então existe essa divisão das perdas também da participação de cada um no capital social. O contrato social ele pode prever que não vai ter benefício de ordem, que benefício de ordem é uma regra dispositiva, como nós falamos no direito civil, é uma regra dispositiva. O contrato social pode prever que não existe. Nunca vi um contrato social na vida que tenha excluído o benefício de ordem, né? Por motivos óbvios, porque daí vai poder cobrar diretamente do sócio. E é interessante, quando eu falo dessa relação com terceiros, é que as cotas das sociedades, a cota da sociedade, como já foi mencionado por mim, é um bem, é um patrimônio, faz parte do patrimônio de toda e qualquer pessoa. E daí, da mesma forma que essas cotas elas podem ser cedidas, como nós já conversamos, pode ter um credor do sócio que vem e penhora essas cotas. Penhora essas cotas, aliena essas cotas em leilão, adjudica essas cotas, ou seja, pega para si essas cotas, tornando-se um sócio. É claro que aí eu posso ter inclusive liquidação dessas cotas.
ou até os próprios lucros a serem recebidos por um sócio podem ser então objeto de constrição por terceiros. Então, em suma, da relação da sociedade perante terceiros, esse é o raciocínio. Responsabilidade da pessoa jurídica, ela que se obriga por atos de seus administradores. Os sócios, na responsabilidade ilimitada, respondem subsidiariamente. Pode ser de maneira solidária, se o contrato social prevê. E também atenção que cota é bem, e essas cotas podem ser penhoradas, podem ser objeto de constrição por credores dos sócios.